Olá a todos e a todas, eu me chamo Thiago, sou do Dog Alemão Clube do Brasil, onde colaboro com as questões técnico-científicas do clube, em especial com a parte de coloração, também com a parte de temperamento. Eu sou biólogo de formação, tenho mestrado em zoologia, especificamente estudei por muitos anos sobre coloração em mamíferos silvestres, especialmente em primatas. Com o passar dos anos, fui me interessando também sobre genética e como a coloração poderia ser, os estudos de coloração em mamíferos poderiam se aliar ao melhoramento genético de cães e outras espécies de animais domésticos. Este vídeo é uma introdução a uma série de vídeos que iremos realizar sobre a coloração do dog alemão. Inicialmente, faremos uma introdução, onde passaremos por algumas questões de citologia, histologia, genética mendeliana, e nos próximos vídeos falaremos um pouco mais sobre genótipo e expressão fenotípica das colorações. Bem, quando falamos de coloração, nós lembramos logo de uma palavrinha chamada melanina. E o que é a melanina? Melanina é uma proteína produzida pelos organismos que tem sua principal função a proteção contra os raios ultravioletas. De forma secundária, a melanina também produz colorações, em várias tonalidades, que dentro das duas melaninas existentes nos mamíferos, a melanina negra, ou chamada também de eumelanina, e a felmelanina, a melanina vermelha, que podem gerar colorações diferenciadas. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. A melanina também está envolvida com questões vinculadas ao sistema sensorial, ou seja, ouvido e olhos. É através dela que existe a formação correta desses órgãos. Bem, neste caso, vamos nos dedicar a entender um pouco como a melanina age para colorir os pelos. Então, dentro do folículo piloso, do pelo propriamente dito, nós vamos ter os melanócitos, que são essas células representadas aqui e que ficam na base do pelo, inseridas na derme, e só a estrutura queratinosa, ou seja, uma estrutura formada basicamente de queratina, que é o pelo, ele sai do corpo e se projeta na superfície, após a epiderme. A melanina, ela produzida pelos melanócitos, ela colore a parte interna do pelo, dando assim as diversas tonalidades que nós conhecemos nos mamíferos. Para entender um pouco mais sobre coloração de mamíferos, nós precisamos entender um pouco sobre metacromatismo, que é uma teoria desenvolvida pelo mastozoólogo Philipp Herskovits em 1960. Philipp Herskovits era um pesquisador alemão que buscava explicar os processos biológicos do tegumento, dos mamíferos, e associá-los aos mecanismos evolutivos desenvolvidos por esse grupo de animais. Ele utilizou principalmente como modelo da sua teoria os primatas neotropicais, principalmente os saguis, por ser um grupo de espécies que se utiliza muito da coloração para gerar seus reconhecimentos interespecíficos, ou seja, de espécie para espécie. Então, cada espécie de sagui possui padrões de coloração diferentes. Bem, existem dois elementos importantes dentro da teoria do metacromatismo de Herskovits. Ele postulou que todos os mamíferos possuem campos cromatogenéticos e campos tricogenéticos. Os campos cromatogenéticos, como o nome próprio diz, cromo, cor, genético, origem, é aquelas regiões programadas a serem coloridas com uma certa tonalidade e cor. E os campos tricogenéticos, também trico, pelo, genética, origem, são as áreas onde o pelo se desenvolve. No exemplo aqui ao lado, nesses lobos, nós conseguimos perceber que existem áreas determinadas, delimitadas também, onde se expressa, por exemplo, o cinza, o negro, o branco, e assim, de forma bilateral, ou seja, dos dois lados do corpo, essa expressão acontece igualmente. Neste exemplo, entre duas raças bem distintas de cães, um fila brasileiro e um pastor alemão, nós conseguimos reconhecer, identificar os campos cromatogenéticos. Vejam que onde no
pelo pastor alemão existe a pelagem negra, né, até muito conhecida como capa preta, no fila brasileiro, essa mesma marcação, essa mesma área de pigmentação, né, ela está presente a cor vermelha, mas em ambos os animais nós vemos claramente a mesma região, o mesmo campo cromatogenético colorido, só que com pigmentos distintos. No pastor alemão nós estamos vendo a cor negra, no fila brasileiro o vermelho. Para os campos tricogenéticos, talvez seja mais fácil de reconhecer. No caso do leão e da leoa, ambos possuem os mesmos campos tricogenéticos, porém, no leão existe um crescimento exacerbado do pelo e na leoa não, mas ambos possuem os mesmos campos tricogenéticos. Como funciona o metacromatismo? São dois os processos que estão diretamente ligados à pelagem dos mamíferos. Primeiro, um processo de coloração, chamado de saturação e alvejamento, e um processo associado ao crescimento de pelos, que podemos chamar de hipertriquia ou depilação. É importante lembrarmos que cada pelo é colorido de forma individual, mas a existência dos campos cromatogenéticos geram o padrão que forma a coloração daquele indivíduo. Ou seja, nesse exemplo da cutia que nós estamos vendo, cada pelo apresenta uma coloração em banda. Essas bandas acontecem porque, ao passar do crescimento daquele único fio de pelo, que tem sua expressão fenotípica individual, dada pelos genes que estão ali no melanócito, vai colorindo ao passar do crescimento do pelo. Existe, na teoria do metacromatismo de Hersfeld, ele acredita que o padrão mais antigo, mais primitivo de todos os mamíferos era o que chamamos de agouti. Agouti, nos cães, é aquela cor do pastor alemão cinza. Então é uma cor que meio grisalha, com tons amarelados. No agouti existe a expressão da felmelanina e da eumelanina de forma heterogênea no mesmo pelo. Agora, o processo de saturação, que é importante lembrarmos que é realizado, expressado por genes, eles levam aos limites. Então, o padrão agouti pode se tornar cada vez mais dourado ou vermelho, ou cada vez mais negro, dependendo dos alelos que cada animal é portador. Podemos entender aqui o processo de saturação da seguinte maneira: uma determinada expressão genotípica gera os cães agoutis, um outro genótipo associado ao mesmo locus. Neste exemplo, podemos verificar o processo de saturação para a eumelanina, para a melanina negra, ou o processo de saturação para a felmelanina, a melanina dourada, a partir de um cão agouti, onde as duas melaninas se expressam. Existe também o processo de alvejamento. O alvejamento é quando a coloração, o pigmento deixa de existir em grandes quantidades e vai se reduzindo até chegar à ausência do pigmento, que dá a cor branca. É importante lembrarmos que não existe um pigmento branco nos mamíferos, mas sim a ausência do pigmento eumelanina ou do pigmento felmelanina. O branco se dá pela reflexão da luz na proteína, na queratina, gerando o aspecto branco. A hipertriquia, como no caso do leão, nós vemos, é claramente o crescimento do pelo de forma exacerbada em determinadas partes do corpo. Então, nós temos aqui saguis bigodudos, saguis topetudos, saguis de pelagem de baixo crescimento. Aqui um exemplo nos cães. Esse Cocker Spaniel possui hipertriquia nas suas orelhas, no peito, parte do flanco, no ventre. Já esse dog alemão, ele é um animal depilado, ou seja, de pelo curtíssimo. A ausência de pelo, como por exemplo no pelado mexicano e algumas raças de gatos, já são outro processo. Bem, genética mendeliana. É bom lembrarmos os conceitos básicos de genética. Estabeleceu-se que fatores, depois identificados como genes, são herdados da geração parental para a geração filha, ou seja, F1. Essas características, quando se expressa sobre uma outra característica, ela é dada como dominante e não se expressa de forma recessiva. Por trás de todo fenótipo existe um genótipo. Esse genótipo ele está expresso por genes que estão no DNA dos organismos. Genes alelos.
O gene é a unidade hereditária. Cada ser vivo possui um par desses genes. Os genes se encontram nos locos, que é uma região que se estabelece no cromossomo. Quando o par de alelos eles expressam o mesmo fenótipo, nós temos a situação de homozigose, seja ela dominante, seja ela recessiva. Quando esse par de alelos é composto por um gene dominante e outro recessivo, nós estabelecemos a condição de heterozigose. Agora, por que precisamos entender sobre a genética de cores e o metacromatismo na criação do dog alemão? É importante nós entendermos que, sem conhecer os processos fisiológicos que geram a pigmentação, sem conhecer sobre metacromatismo e sem conhecer sobre genética mendeliana, nós podemos seguir um caminho equivocado na nossa criação, achando que determinadas características da cor dos cães são independentes ou mesmo dependem de situações não reais. É importante entendermos que existe uma grande quantidade de locos envolvidos na expressão fenotípica da coloração dos cães. E esses locos se interagem, gerando uma padronização extremamente diversa. Mas não se assustem, nós estamos aqui para ajudar a entender melhor como funciona cada locus desse e como podemos nos utilizar desse conhecimento para a nossa criação. Eu espero vocês no próximo vídeo, onde abordaremos os primeiros alelos que precisamos entender no dog alemão.